Olá, pessoal. Bom dia. Estamos aqui em mais um domingo, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, o santo casamenteiro. Pois é, gente. Sejam bem-vindos, estão chegando aos poucos em mais uma manhã ensolarada em Curitiba, nesse inverno que está chegando. Olá, bem-vindos. Então, pessoal, hoje eu escolhi comentar um pouquinho sobre esse tema, né, das relações amorosas, considerando que ontem foi o Dia dos Namorados e esse trabalho das relações harmônicas, as relações a dois, volta e meia é algo que chama, né? Então, assim, muitas pessoas, tanto no sentido individual quanto casais, me buscam, né? Tentando se desenvolver nesse sentido, né? Das relações amorosas, né? E a gente tá vivendo, né, já há algum tempo, algumas transformações nesse sentido, né, das relações amorosas. Bem-vinda, Isa. E aí eu quis trazer um pouquinho desse tema, né, sobre a nossa forma de se relacionar, né, que não basta a gente amar alguém, e sim olhar para a relação, né, como que a gente escolhe nutrir esse relacionamento, né. Eu até postei também ontem à noite, né, uma brincadeirinha, né, assim, de eu regando uma planta, entendendo que o amor é como se fosse uma planta que você rega todos os dias, né? Já introduzindo um pouquinho desse pensamento, né? Que não basta a gente amar, né? Mas sim como que a gente escolhe se relacionar, porque a forma como nos relacionamos sustenta esse amor e não o inverso. E isso vai numa contralógica daquilo que nos foi ensinado, né? Desde sempre, né? Oi, Tamara. Tudo que a gente escutou na nossa vida, né? Nesse ideal romântico, né? Nas nossas histórias e tudo mais, nas novelas, etc., é que um dia você ia conhecer uma pessoa e que vocês iam se apaixonar e que esse amor ia ser tão forte que iria arrebatar as duas pessoas e vocês iriam ficar juntos felizes para sempre, né? E que apenas sentir isso, e aí eu convido quem ainda não viu um videozinho curto que eu fiz ontem sobre o amor não ser uma emoção, fica o convite, né? Mas que, enfim, que apenas, né, amar fosse o suficiente e pronto, né? Então logo seríamos felizes, né? E qualquer pessoa que já se aventurou num relacionamento sabe que não é bem assim, né? E aí a gente fica fritando, batendo cabeça, né? E muitas vezes se sentindo muito frustrado. Poxa, mas eu amo tanto essa pessoa e o relacionamento não funciona, não vai pra frente, não dá certo. E eu tento expressar e não consigo, né? E tem algumas atitudes e a pessoa não percebe ou acha que eu não a quero. Enfim, muitas frustrações nesse percurso, né? Então acho que o primeiro ponto que eu queria destacar aqui é exatamente esse fator da ilusão, né? A gente precisa reconhecer isso, né? Que esse grande amor romântico, essa retórica, essa história que nos foi contada durante a maior parte da nossa vida, ela não existe, né? É uma história, é uma ilusão, porque vem de um lugar muito idealizado e fixo, né? Como se bastasse uma vez você dizer sim para alguém, né? E a gente tem até todo um ritual, né? Adoro rituais, né? Mas a gente cria uma cerimônia, né? Entre duas pessoas que contam para as outras que estamos escolhendo ficar juntos.
É bom se fosse só isso de simples, né? Pena que a gente institucionaliza, né? Tem até uma frase que diz, nossa, eu te amo tanto que eu escolho até Deus e, e as leis, né, para participar desse momento, enfim. Mas, e o governo, né, para participar. Mas enfim, o fato é que, em termos internos, é como se a partir do momento que eu disse sim, tá posto. Mas eu já disse uma vez que eu te amo, por que que eu tenho que ficar dizendo tantas vezes? Por que que eu tenho que demonstrar mais vezes? Se eu já disse que sim. Como se depois daquilo tá posto, né? Você conquistou uma vez, você não precisa reconquistar mais, não precisa demonstrar mais, né? É, Então, isso é um ponto, né? É algo que precisa ser nutrida a relação, né? E como que a gente escolhe fazer isso, né? E lembrando que a relação, ela não existe sozinha, ela é composta por duas ou mais pessoas, né? Claro que eu tenho a minha relação comigo mesma, sim, né? E sempre, né? E isso faz parte também, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui também. Mas eu ainda tô fazendo esse recorte entre duas ou mais pessoas, né? Aqui a gente tá, eu vou falar a partir de duas, né? E aí a gente pode expandir porque o nível de complexidade fica ainda maior, né? Mas partindo dessa relação a dois, onde duas ou mais pessoas estão, ali surge uma terceira força, que é a relação, que é o quê? A cocriação entre essas duas pessoas, onde cada uma tá colocando um pouco de si, os seus 50%, digamos assim, né? Então, o tempo todo eu tô contribuindo, né? E quando a gente fala de conflitos, isso traz um nível de autorresponsabilidade feroz, né? Porque eu não posso dizer que as coisas que acontecem nesse relacionamento é tudo culpa da outra pessoa e que nem tudo é minha responsabilidade. Não. A gente está se relacionando constantemente, a gente está co-criando essa relação o tempo inteiro, né? E o meu universo e o universo dessa pessoa estão se colidindo, né? Por isso que o conflito ele existe, ele é vida, né? A gente tá com o universo se colidindo constantemente, né? E é por isso que essa ilusão do fixo, do amor, de que uma vez que se estabeleceu ele tá posto, ele não se sustenta, porque a vida, ela é uma constante colisão, ela é um constante conflito, ela é a constante mudança. E isso nos incomoda, porque vai contra essa ideia ou esse ideal de um amor perfeito, de um amor pleno, de um amor sem perturbações ou sem conflitos, né? De que uma ideia de que um amor sem conflitos é que seria o ideal. Não, isso não existe. Isso não é um amor vivo, né? Tanto que se você for pensar num casal, por exemplo, que nunca discute, que nunca tem nenhuma diferença, provavelmente eles já viraram irmãos ou já tem assim uma distância tão grande que não tem mais nem cumplicidade ali, né? Eu brinco que quando já não tem mais conflito, que você já encontrou essa paz completa, já virou uma paz eterna, já não tem mais vida ali, né? Isso não quer dizer que você precise viver num inferno onde você só discute o tempo inteiro, o que também não é saudável, né? Mas sim, os conflitos existem e a gente precisa aprender a lidar com eles, porque eles sempre vão existir. E fazer com que isso seja a nosso favor. Por quê? Porque a energia criativa constante, né, destrutiva também. Então depende de como que a gente lida com isso. Vai do nosso conhecimento, vai da nossa sabedoria de como lidar com as coisas. A partir de eu me conhecer mais e conhecer também um pouco mais a pessoa com quem eu estou convivendo ali, né? Naquela relação que está sendo tecida, construída, confiada, né? Fiada junto, né? Então, entendendo que nós, como seres vivos, somos seres mutantes, né? A gente tá em constante mutação, a gente muda o tempo inteiro, né? Eu não sou a mesma Olivia que começou essa live alguns minutos atrás, e eu não era a mesma que acordou há 2 horas ou 3 horas atrás, né? Porque eu já fui atravessada por vários pensamentos, sentimentos, lembranças, projeções de futuro, né? Então, o tempo todo a gente está mudando, isso é constante, né? E isso nos leva também
a considerar que isso dessa ideia fixa de que os relacionamentos são de uma certa forma ou deveriam ser de uma certa forma, não são mais óbvios, né? Se a gente desconsidera essa ideia fixa de que como uma relação deve ser ou deveria ser, né? Que é o que a sociedade, infelizmente, ainda insiste em nos passar nas novelas, nas revistas, né? Nos moralismos muitos, né? De como deve ser algo, como se tivesse uma receita, que se você seguir você vai ser feliz, só que não, né? Enfim, isso aqui, esse óbvio, já não funciona mais, porque cada pessoa tem a sua vivência, tem o seu universo pessoal e faz as suas interpretações de tudo que vive, né? Então, numa mesma situação simples e corriqueira do dia a dia, uma pessoa vai interpretar de um jeito, vai sentir de um jeito, e outra pessoa vai interpretar e sentir de outro jeito, né? Por isso que os relacionamentos íntimos são os mais desafiadores, né? Porque é um trabalho interno constante, né? Se a gente com a gente mesmo já é punk, porque você não tem como você ir embora de você mesmo, né? Não tem como. A gente até faz uns exercíciozinhos, né? A gente viaja, vê filme, não sei o quê, né? Tenta se distrair, mas você nasce com você, você vive com você a vida inteira e você morre com você, né? Então, os relacionamentos íntimos, rotineiros, né? Eles são o próximo, mais difícil, né? Porque são reflexos constantes, né? Daquilo que você não vê, né? Tanto das suas potências e qualidades, quanto daquelas coisas que não são tão legais, né? E que precisariam de um outro olhar, né? E alguns ajustes, talvez, né? Então, considerando que essa única certeza que a gente tem é a mudança, nos convida para essas duas coisas, né? Uma que é o autoconhecimento e a outra, que também é um desafio e que a gente, né, precisa sempre estar ali se afiando, é a comunicação. Não só a falada, mas também, né? Lembrando que tudo em mim comunica, mas que as minhas palavras, elas dão forma àquilo que eu quero dizer. Então, elas também são muito importantes, né? Não só as palavras, mas o tom de voz, enfim, a gente sabe que não é só falar, mas sim o tom que a gente fala, né? Isso numa relação é bem importante, né? E aí eu vejo que esses ajustes, né, nos relacionamentos, então passa por esse primeiro momento de eu fazer uma mudança, né? De parar de me relacionar com o dever ser, né? De eu parar de andar com aquele script que uma vez a gente ganhou, né? E não ficar cobrando de mim ou da outra pessoa que nós sejamos essas pessoas perfeitas, né? Ou que o nosso relacionamento tenha que ser de uma certa forma, né? Enfim, de atingir certas coisas ou de parecer de uma certa forma para a sociedade, ou enfim, cada pessoa tem a sua relação com essa ilusão, mas quanto antes eu sair desse esquema, melhor, né? Porque isso gera bastante sofrimento, né? Constantemente eu me deparar, né, com a minha cara na parede de que isso não é real, né? Porque é uma ilusão construída, né? Isso não quer dizer, gente, que eu não possa ser inspirada a coisas que eu realmente quero, mas a minha provocação é no sentido de que, como isso nos foi dado e a gente recebeu sem questionamento, ainda em idade muito nova, né, assim, quando a gente ainda não tinha condições de saber o que a gente queria, existe uma repetição automática, né? Então, às vezes, é como se você buscasse coisa que você, na verdade, nem sabe se você quer. Por isso que gera tanta frustração, né? Então, quanto antes a gente sair desse automático, melhor, né? E aí, ir para um segundo momento, né, que é esse momento do autoconhecimento, é considerar que tanto eu quanto a pessoa que está caminhando comigo, durante uma vida inteira, vai passar por vários momentos de mudança,
né? Porque quanto mais eu me conheço, mais eu mudo. E vou me desfazendo de coisas que eu achava que faziam sentido para mim e agora já não fazem mais. E isso é muito arriscado, né? Porque assim, dentro dos nossos compromissos, ao mesmo tempo que eu preciso sim manter uma coerência, manter uma firmeza, afinal de contas eu tô lidando com vida de pessoas. Eu não posso ser leviana, né? É importante eu ter responsabilidade e poder responder às ações que eu tomo, né? Assumir as consequências e tudo mais. Isso é muito importante, porque a gente está lidando com vidas, né? Mas eu também não posso ser refém de uma pessoa que eu já não sou mais, que tomou aquelas atitudes e fez aquelas escolhas há X anos atrás. Então eu vou precisar fazer ajustes com as pessoas com as quais eu convivo. E para isso eu vou precisar comunicar. E para isso eu vou precisar ter clareza sobre quem eu sou hoje, o que faz sentido para mim hoje, o que eu quero para mim hoje, onde que eu vejo a minha relação com essas pessoas, seja, né, o meu companheiro e minha companheira, enfim, família, filhos, trabalho, né? Como que eu vejo isso? Então, que eu possa me organizar internamente. E para isso eu preciso ter a coragem de ser franca comigo mesma. E isso é muito ousado, né? Porque a gente esbarra em muitos preconceitos em relação a gente mesmo, né? Para ter coragem de assumir o que eu quero para mim, né? E olhar para as incoerências e ver o que essas incoerências estão te indicando, né? Qual é o seu real desejo, né? Para que você possa ser fiel a você mesmo, para que você possa ser fiel às pessoas que estão ao seu redor e ter relações de qualidade, né? E não apenas ficar cumprindo obrigação, né? Seja às suas custas cumprindo obrigação com os outros e nem você fazer o que você quer às custas de abandonar as outras pessoas e gerar muita dor e muita frustração, né? Não sei se faz sentido isso que eu tô falando para vocês, mas é o autoconhecimento num nível mais de uma honestidade radical que faz com que a gente consiga ter essa clareza e essa organização para conseguir tomar atitudes, né? Em alguns momentos da vida, a vida nos indica isso. Geralmente, quando tem pontos muito fortes, conflituosos, né? Ou às vezes quando acontecem alguns eventos muito fortes, né? Como, por exemplo, a morte de alguém, né? Algum ente querido, e nos coloca lá revisando a vida. Putz, é assim que eu quero continuar vivendo, é dessa forma, né? A pandemia, gente, tá, nossa, nos colocando num cantinho de um pensamento assim, para refletir muito, né, sobre como que a gente quer viver. Eu tô feliz assim dessa forma, é dessa forma que eu quero seguir, né? Enfim, às vezes acontecem situações na nossa vida, né? Uma mudança de trabalho, ou às vezes você é demitido, enfim. Eventos na nossa vida que nos colocam em choque e faz com que a gente pare e pense, puxa, é assim que eu quero seguir, né? Então esses momentos de crise nos levam a mudanças, né? E é aqui também um ponto que eu acho que vale a pena comentar, que quem já fez curso comigo vai se lembrar dessa passagem, que eu brinco um pouco sobre essa questão dos acordos, porque se algo que eu fiz sempre, ou um acordo que eu tinha, né, com o meu companheiro, com a minha companheira, que fazia sentido para mim e que até certo ponto funcionava na nossa relação, mas que ou não está funcionando mais, ou está sendo muito difícil para mim, está sendo pesado, né, cumprir aquele acordo, ou ele começou a ser quebrado por uma das duas partes, ou as duas, né? Estejam essas pessoas contando para outra ou não, né? Mas se isso começa a acontecer, o que isso revela? Não é que as pessoas são ruins, não é que as pessoas são más, é porque aquilo não está funcionando. É um sintoma de que não está funcionando e precisa o quê? Ser revisto. Isso precisa ser revisto. E não que aquilo precisa ser cobrado e ser imposto goela abaixo. Porque isso não funciona.
Simplesmente não funciona. Ninguém gosta de fazer coisa obrigado e ninguém aqui é criança, gente. Qualquer relacionamento imaturo vai funcionar na base da obrigação, da cobrança. E aí isso perde qualidade, porque você só vai conseguir qualidade onde? Onde tem liberdade de escolha. Pra daí ter responsabilidade. Agora, se você só tem obrigação, eu tô fazendo porque eu sou obrigado, então é porque eu não tenho escolha. E aí, vários outros comportamentos muito distorcidos vêm a partir disso. E eu não quero que alguém esteja comigo porque essa pessoa é obrigada. Eu não quero que ela tenha uma atitude amorosa comigo porque eu tô exigindo dela. Eu quero seja porque ela quer. Só que isso só é possível se existe espaço. Só que isso nos leva para um lugar de insegurança muito forte. E aí a gente esbarra onde de novo, gente? Na certeza. Porque nos contaram que quando a gente combina de ficar junto, isso é certeza que a gente vai ficar junto. Lembram da ilusão? Lá do início, que nos contaram que isso é certeza? E não é, porque as pessoas estão mudando constantemente. Então é mais uma mentira que nos contaram e a gente fica achando que isso é verdade, né? E não, porque é constante a mudança. Então, constantemente eu preciso dar esse espaço, fazer escolhas, checar e falar, nossa, que bom. Mesmo podendo voar, essa pessoa continua escolhendo estar ao meu lado, que bom. Me sinto bem, né? E eu a mesma coisa. Mesmo podendo escolher milhões de coisas, eu escolho estar aqui. E isso significa que eu me empodero da minha escolha e me responsabilizo por ela. E não porque é um peso, é uma obrigação, nossa, tipo, sem energia, né? São duas posturas completamente diferentes. Só que isso é muito ousado, porque a gente ainda não fez as pazes com a insegurança da incerteza. A gente ainda prefere a ilusão da certeza, né? Mesmo com todas as frustrações e a má qualidade de relações que vem a seguir, né? Mesmo que isso seja altamente frustrante, pelo menos eu tô me sentindo seguro, né? Até a hora que algum evento acontece e aquilo explode na minha cara. E aí eu falo, poxa, como essa pessoa é ruim, como eu sou ruim, como os relacionamentos não funcionam, como tá tudo errado. Pois é, a gente precisa urgentemente rever essas bases e essas fundações, né? E um ponto, que é esse que eu brinco às vezes, né, nos meus cursos, é que esses acordos que a gente faz nas nossas relações, sejam eles explícitos, sejam eles não ditos, mas que eles existem em todos os níveis nos relacionamentos, esses acordos, eles precisam estar vivos, porque a relação, assim como as pessoas, estão vivas e mudam o tempo inteiro. Então, para a relação estar viva, pulsante, alegre, satisfatória, os acordos vão precisar se adaptar conforme as pessoas mudam e conforme a relação muda. Mas a gente não está acostumado a lidar com os acordos dessa forma. A gente está acostumado a lidar com os acordos como se eles fossem o quê? Lei. Porque você escreveu uma vez, e se qualquer uma das pessoas fez diferente do que está escrito, eu não vou ver aquilo como um sintoma para rever a lei. Eu vou pegar a lei e vou bater na pessoa dizendo que ela não cumpriu e que ela é uma pessoa má e que ela tem que ser punida porque ela fez errado. Olha só, que horrível, né? Mas, na verdade, existe um sintoma ali que precisa ser olhado. Por quê? Porque o acordo não são as pessoas que têm que viver em função dos acordos, e sim os acordos que foram feitos para harmonizar a relação das pessoas, para ajudar as pessoas a se relacionarem, e não as pessoas viverem em função dos acordos. A lógica é outra. Então a gente tem que parar e falar, tá, peraí, o que não tá funcionando aqui? Né? O que tá acontecendo? Vamos dar uma ajustada? Né? E aí a gente conversa. Mas como é difícil ter essas conversas, né? Como às vezes é complicado eu falar até pra mim mesma aquilo que eu tô sentindo, quem dirá pra outra pessoa.
Então, assim, são muitos níveis que a gente ainda tem que se desenvolver, né? Como pessoa, como relacionamentos, como sociedade, para mudar esses padrões, né? Mas é possível, né? Isso já está acontecendo, né? Já existem espaços seguros de vários diferentes tipos para que isso aconteça, né? E às vezes, gente, não só através do diálogo, eu acho que o diálogo é algo muito importante, né? Porque ele foi negligenciado durante muito tempo, né? E isso causa diversos problemas. Porque a nossa mente adora criar suposições e geralmente ela cria as piores, né? Que só me afastam, só me desconectam da outra pessoa, me colocam para baixo, né? São criadas geralmente por situações de medo, traumas anteriores, né? E não nutrem a nossa relação, né? Mas que também existem outras formas também de eu fortalecer a conexão, né? Com o meu companheiro, com a minha companheira, meu parceiro, minha parceira, né? Então, buscar diversos tipos de atividades, mexer com o corpo, dança, canto, enfim, né? As caminhadas, enfim. Existem muitas formas de a gente aumentar o nível de conexão, né? Enfim, eu acho que isso era um pouco do que eu queria compartilhar aqui com vocês. Eu sei que às vezes eu trago uns conteúdos um pouco diferentes, né? Ou assim, um pouco que demanda um pouquinho de digestão, né? Para um domingo de manhã. Então eu espero que vocês possam aproveitar o resto do domingo aí para refletir um pouco. E a minha intenção é encorajar, sabe? Cada um de nós a viver um pouco mais de acordo com a nossa verdade, né? Para que a gente possa ser mais feliz, né? E se libertando cada vez mais dessas nossas amarras internas, das amarras sociais que são criadas para nos amarrar, né? E ninguém gosta de ficar preso, né? Bom é voar e ter bons ninhos para poder voltar. Obrigada, gente, pela companhia e nos vemos de novo no domingo que vem, às 11 horas. Essa live vai ficar disponível no Instagram, no IGTV. Quem quiser pode compartilhar com pessoas que possam se beneficiar, né, dessa reflexão. E eu também estou disponibilizando no meu canal do YouTube. Tem muitos conteúdos interessantes por lá. Se inscrevam, acionem o sininho e seguimos. Até mais.